paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Quero convidar você hoje para uma reflexão comigo aqui no programa Graça e Paz, programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e trazer uma palavra que eu tenho certeza que talvez você já tenha passado o olho por ela, mas talvez você nunca tenha parado para meditar e refletir sobre a profundidade e o significado dessa passagem. É um texto muito pequeno que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Então, acompanhe a leitura desse breve versículo agora na sua telinha. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. A circuncisão de Jesus, ela foi um fato marcante na época dele, na cultura dele, mas que por razões culturais, por razões até religiosas, ela passa a largo da nossa compreensão, né? E nós perdemos a oportunidade de, com textos como esse, ter uma dimensão real do que Jesus veio fazer na nossa vida e qual mensagem que ele compartilha a partir disso conosco, né? A circuncisão era um rito em que toda criança judaica era submetida, os meninos eram submetidos à circuncisão, era o corte de uma parte do prepúcio do pênis da criança. E então essa marca que era feita na criança, ela era designativa da aliança que o pai dela tinha com o Senhor e a aliança que essa criança seria educada, criada para manter e passar de maneira hereditária para os seus filhos meninos. Essa era uma marca da aliança. O cristianismo estava ainda não implantado, né? O batismo ele substituiria a circuncisão. Você que batiza seu filho, você que tem aí a prática do batismo, às vezes você não percebe, você não entende o que você está fazendo. Quando você vai batizar um filho ou quando você vai se batizar, você precisa compreender que o batismo ele é a substituição do pacto, ou pelo menos da desinência pactual que Deus tinha com o homem, que era no passado, no Velho Testamento, a circuncisão, e na Nova Aliança, no Novo Testamento, passa então a ser o batismo, por algumas razões. O batismo ele é mais inclusivo, né? Por quê? Porque as meninas, por uma razão lógica, elas não poderiam ser circuncidadas. E então o pacto não era estendido às mulheres, né? Elas faziam parte sim do pacto, mas por relacionamento com seu pai ou com seu marido, né? E na perda dos dois, ela ainda estava inserida no pacto por causa do seu filho, né? Que era aquele que era o detentor do sinal ou da desinência pactual que era a circuncisão. Com essa visão do batismo sendo um elemento universal de água, né? Todos poderiam ser sujeitos a esse sinal de aliança, né? Agostinho disse que o batismo é um sinal visível da graça invisível. Se a graça ela é também comunicada às mulheres, evidentemente que elas devem ter em suas vidas o sinal pactual que é o batismo, né? Assim como os homens tinham no Antigo Testamento, que era a circuncisão. Jesus, ele era o cumprimento da promessa. Jesus, ele era o elemento pactual. Ele representava o pacto. Ele não precisava se submeter a uma circuncisão. Ele não precisava ter ali a marca de alguém que estava inserido no pacto, uma vez ele sendo o próprio pacto. Uma vez ele sendo o próprio mediador que trazia o homem em relação com Deus. Isso é algo extraordinário. Mas Jesus, ele ainda na sua fase, né, de não autonomia, porque com 8 anos ele ainda não tinha autonomia, embora fosse verdadeiramente Deus naquele momento, né, ele se submeteu a não ter a autonomia que uma criança não tem. E então Deus submete o seu filho a estar debaixo do jugo da lei, uma vez sendo ele quem criou a própria lei.
O que entendemos então Jesus se circuncidando é o próprio Deus se submetendo a uma lei que ele criou. É o próprio Deus se submetendo ao objeto da sua criação. Talvez alguns possam entender, mas isso não faz sentido. Talvez não faça. Mas isso não é prático. Talvez não seja. Mas Jesus não veio só para ensinar com palavras. Mas Jesus veio para ensinar com a forma mais poderosa que alguém pode ser ensinado, com exemplo. Quando Jesus é circuncidado, eu me lembro de um outro momento extraordinário na história que se dá na criação. Perceba na linguagem narrativa dos 7 dias da criação, no 7º dia não acontece nada, no 7º dia Deus descansa. É interessante que o descanso de Deus no 7º dia, ele é absolutamente pedagógico. Porque na nossa vã mentalidade, na nossa simples prospecção intelectual, você não consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador cansado. Você consegue imaginar Deus cansado? Será que os 6 dias foram tamanho exaustão que o levaram à fadiga? Não. Deus não descansa porque está cansado. Deus descansa para nos ensinar que na labuta dessa vida nós precisamos ter um tempo para parar. Nós precisamos descansar. Então, quando ele fala, ele nos ensina teoricamente, mas quando ele faz, ele nos ensina por exemplo. Querido, se Deus descansou, você precisa descansar. O grande senso de verdade e a grande autoridade de Jesus não está só no que ele fazia, mas em como ele se comportava. Jesus não veio para criar uma igreja. O objetivo de Jesus não era implantar uma instituição. O grande objetivo de Jesus era imprimir na vida de pessoas conceitos de vida. Jesus, então, ele está preparando os seus discípulos já desde os seus 8 dias de vida, desde o seu nascimento extraordinário. Ele está nos ensinando que viver nesse mundo requer alguns cuidados e alguns preparos para que nós possamos passar por várias dificuldades na nossa vida. Quando Jesus se submete à lei, quando Jesus se submete à lei que Ele mesmo, como o Deus Criador, propôs para o homem, Ele está nos ensinando que o orgulho é algo que tem que ser muito bem tratado na nossa vida. A circuncisão de Jesus nos ensina que nós precisamos aprender a nos submeter a algumas coisas na nossa vida. Com essa palavra eu não estou estimulando você a se submeter à indignação, a se submeter a situações ultrajantes, de maneira nenhuma. E nem estou dizendo para que você tenha que aceitar calado todas as injustiças e todas as sortes de mazelas que podem sobrevir diante de você. Mas para você conseguir encontrar algumas coisas na sua vida, para você experimentar algumas coisas na sua vida, você tem que ter um senso de submissão no próprio Evangelho. Para você poder conquistar, para você chegar, para você implantar, para você prosperar no Evangelho, você tem que ter um coração como o de Paulo. Você precisa ter um coração como o de Jesus. Você precisa ter um coração como o de Estevão. Você precisa entender o que Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu sei que muitas vezes a nossa tendência é se inflamar contra pessoas. Mas nós precisamos, antes de nos inflamar contra as pessoas, nos inflamar contra o pecado, que dirige a vida de muitas pessoas. A circuncisão de Jesus me ensina que não só ali, mas em vários preceitos da lei, o Mestre se submeteu. Para transformar, antes ele se adaptou. Sabe, você não transforma uma sociedade, você não transforma uma família, você não transforma uma vida sem antes você se relacionar com ela. O apóstolo Paulo me ensina uma coisa tão preciosa: me fiz de tudo para com todos. Paulo, quando vai ter com as lavadeiras lá em Listra, ele não chega com um discurso de ostentação. Quando ele vai falar para a igreja em Corinto,
Ele não usa um discurso de ostentação, um discurso de retórica. Ele usa uma linguagem simples. Ele se manifesta e se comunica de maneira simplória. Isso não quer dizer que o simples não pode ser profundo. Você pode falar profundamente de maneira simples. Quando ele vai estar com os atenienses, ele usa retórica. Ele sabe identificar e sabe usar. Às vezes nós chegamos em alguns patamares na nossa vida que nós não queremos descer. A pior coisa da vida não é não ter, mas é ter e perder. Às vezes nós chegamos em alguns níveis, em alguns postos, em alguns patamares, em alguns graus de hierarquia que nós não aceitamos estar em outro lugar. Às vezes a gente chega num padrão de vida e a gente não aceita descer. Às vezes a gente chega em um status quo de personalidade, de estrutura financeira, de estrutura de recurso, enfim, de estrutura ministerial. Você que é crente está me ouvindo aí. E você não aceita fazer uma coisa que você não julgue ser compatível com a sua posição. Sabe, na Coreia, os pastores, quando vão estudar no seminário, a primeira coisa que eles fazem é lavar os banheiros. Os pastores, para aprender a humildade. A circuncisão de Jesus nada mais é do que uma poderosa lição de humildade. O que mais destrói o cristianismo, o que mais destrói as relações é a prepotência, é a superioridade, ou pelo menos o senso. Porque uma coisa é ter senso de superioridade, outra coisa é ser superior. A maioria das pessoas que se acham superiores a outras, na verdade não são. É só um senso, é só uma percepção equivocada, uma percepção. E às vezes nós damos manutenção nisso e nos perdemos tanto. Então quando eu olho para Jesus se circuncidando, quando eu olho para Jesus se batizando, sendo batizado por João, João não quer, não, como eu vou batizar o Senhor? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Não, me batiza. Quando eu vejo Jesus lavando os pés dos discípulos, quando eu vejo Jesus se submetendo a um tribunal comprado, forjado, para requerer a sua morte, quando eu vejo Jesus indo para a cruz, e lá na cruz, preso como maldito, ele olha para aquele povo que o crucificou, que solicitou a sua crucificação, e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu vejo Estevão ouvindo essa história, aprendendo essa história e colocando essa teoria em prática na sua vida. Pedro, Paulo, todos os discípulos que morreram de maneira martírica, todos que passaram por aquilo que Jesus passou e conseguiram colocar em prática aquilo que Jesus ensinou na teoria, mas mais do que isso, mostrou na sua própria vida. Eu vejo a circuncisão, o início de uma vida de submissão, de humildade, que não lhe roubou nenhum tipo de autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa, submissão, a humildade não lhe rouba a autoridade. Tem muita gente que não quer se submeter para não perder a autoridade. Tem muita gente que não quer se desculpar para não perder a autoridade. Deixa eu te dizer, você que não se submete, você que não é humilde, você nunca teve autoridade. Você pode ter uma posição. E com essa posição ou com esse patamar que você tem, com a hierarquia que você tem, você exerce poder e pressão sobre quem está abaixo de você. Mas você nunca exerceu e nem nunca vai exercer a autoridade. Você pode até mandar o teu filho fazer alguma coisa. Grosseiramente, brutamente. Você tem poder sobre ele, mas você não tem autoridade sobre ele. O dia que esse teu filho crescer e não depender mais de você, ele não vai te respeitar. Seus funcionários, seus liderados, a sua equipe. Não exerça poder sobre eles, exerça autoridade. Mas para você exercer autoridade, você precisa ter humildade, submissão. Você não pode apenas falar, você tem que fazer. Você não precisa ter apenas teoria, você precisa ter prática. A sua pedagogia precisa ser completa. Quando eu olho para Jesus, eu vejo exatamente isso no meu mestre.
Há uma descrição no Evangelho de João que Jesus estava fazendo um discurso e quando ele termina o seu discurso, todos os discípulos ficaram maravilhados do seu discurso porque ele falava como quem tem autoridade e não como os fariseus, que eram só faladores, que eram só murmuradores, que eram teóricos da fé. Eu olho para a igreja de hoje, sabe? Eu vejo muito teórico na fé. Eu vejo muita gente falando. Eu vejo muita gente preocupada em estar bem vestido. Eu vejo muita gente preocupada em ter status. Eu vejo muita gente preocupada em ter aparência, em ser chamado de bispo, de apóstolo, de pastor, de reverendo. Nós somos o quê, gente? Somos homens. E Deus nos deu a graça de cuidar de homens. Se Deus te colocar num lugar alto, entenda uma coisa, você não está lá porque você merece, você está lá porque Deus te colocou. Seja alguém com autoridade. O caminho para a autoridade é a submissão, é a humildade, é a subserviência. Jesus foi tudo isso. Você nunca vai conhecer Jesus andando por sobre as nuvens, voltando no seu formato glorioso, se você não o conhecer ali, se submetendo às leis, lavando pés, sendo circuncidado, sendo batizado, comendo aquilo que davam para ele comer, ou sendo crucificado. Você não vai conhecer a glória sem experimentar a militância. Na teologia da Igreja Presbiteriana nós chamamos a igreja, ou entendemos a igreja em duas instâncias. A primeira é a igreja militante, que está aqui, sofrendo, lutando, padecendo. E entendemos a igreja em uma outra perspectiva, que é a igreja militante. É a igreja daqueles que já foram se encontrar com Jesus. É aquela igreja que vai permanecer para todo sempre. Cuidado para você não querer ser uma igreja triunfante enquanto você é a igreja militante. Nós não estamos aqui para receber troféus, nós não estamos aqui para receber glória, nós não estamos aqui para receber nenhum prêmio ainda, nós estamos aqui para lutar, para correr, para completar a carreira, para completar a jornada. Só depois disso que nós recebemos o prêmio da soberana vocação. Então, não se confunda, não se troque, né? Olhe para Jesus e seja como Ele foi. Que Deus te abençoe, tenha uma vida de autoridade, tenha uma vida de simplicidade, tenha uma vida de submissão àquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma semana excelente. Na semana que vem nós estamos aqui meditando com você no programa Graça e Paz. Deus te abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.